Olá pessoal, hoje é dia 27 de março de 2024. Creia, a única característica que se precisa para divinizarmos a vida é simplesmente a pureza mental e nada mais. Isso porque somente a pureza mental fará a pureza da alma e de Deus se manifestarem com todo o esplendor divino em nossas vidas. Não existe outra forma. E para se alcançar a pureza mental, basta simplesmente eliminar todos os quereres egoístas, materialistas, gananciosos, possessivos, etc., da mente. Então, com a mente silenciada e pura, se tornarás merecedor da vida divina em todos os sentidos, naturalmente e automaticamente. Mas a pura sinceridade deve ser o princípio das práticas do desapego a esses quereres voltados ao mundo material, pois qualquer desvio dessa sinceridade nas práticas será como uma contaminação inaceitável para Deus. Deus te fez puro e é essa pureza que Deus vai exigir. Então, a eliminação desses quereres é imperativa. Mesmo porque qualquer contaminação significa uma participação do ego nas práticas, e o que significa que a prática se tornará falsa, ilusória e venenosa. É quando o praticante do desapego passa a se auto-iludir. Daí nunca obter o silêncio mental e passam a se convencer que é impossível ou que não consegue silenciar a mente ou tornar-se uma pessoa com a mentalidade pura. Lembre-se, você tem todos os poderes dentro de si. Afinal, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Principalmente o poder da sinceridade e do silêncio mental, que nada mais é do que o desapego mental, desapego a esses quereres egoístas, pois o desapego nunca se refere ao mundo material. O desapego não tem relação com a matéria, pois o desapego, se referisse à matéria, as pessoas que possuem ainda esse corpo físico não poderia se manter. Lembre-se, não existem exceções nos princípios de Deus e é impossível o querer se desapegar de alguma coisa material. É impossível. Você precisa da água, do alimento, do vestuário, de uma casa, etc., de um abrigo, mas sem tudo isso as pessoas perecem. Então não há que se falar em desapego com relação à matéria. Desapego sempre se refere aos quereres, aos desejos, às vontades egoístas voltados ao mundo material. Isso cria as dualidades. Por exemplo, o quero sempre traz o não quero. E esse não quero vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí as pessoas ficam nervosas, estressadas, etc. Por isso, todo apego só se refere aos quereres dualistas, egoístas e voltados ao mundo material. E é isso que deve ser eliminado, silenciado, para que o verdadeiro desapego ocorra na mente. Desapego é uma mera questão mental e nada mais. Assim como a sinceridade nas práticas é uma mera questão mental, é uma mera questão de honestidade para consigo mesmo e para com a alma e para com Deus. Basta manter o foco permanentemente em vigilância sobre os seus pensamentos e sentimentos, para que não caia nas garras venenosas do ego dualista, dos quereres dualistas. Mesmo porque você é a própria alma, semelhante a Deus. E é essa alma eternamente equilibrada, divina, sábia e imutável que é a base de tudo que é mutante, temporária e material. Mas não, os apegados se agarram ao mutante material temporal, ao inferior, e quer fazer disso tudo em um estado imutável e permanente.
então ele se agarra naquilo que é mutante e inferior e quer que a paz, a tranquilidade, a felicidade, a prosperidade merecida sejam permanentes, o que é simplesmente impossível. Esse estado de permanência e imutabilidade só existe na alma, na consciência divina, e é isso que a gente deve alcançar. A imutabilidade eterna e absoluta da alma e de Deus. E aí o mundo simplesmente reflete esse estado divino e imutável. E não existe ignorância maior do que tornar-se... as pessoas se tornam ilógicas e irracionais em função desse inexistente ego. As pessoas sonham, colocam objetivos e metas na vida e correm atrás com egoísmo, com apego, com ganância, com materialismo, e isso os torna em pessoas absolutamente isoladas de Deus e da própria alma. E mais, os quereres do ego são absolutamente impermanentes. Não existe um único querer do ego que seja imutável. Ao passo que a verdade de Deus é eterna e imutável. Por isso é, sim, obrigatório se livrar desses quereres mutantes e impermanentes e absolutamente falsos. Isto é, se desejas entrar no mundo absoluto e divino de Deus e da alma, é preciso se livrar daquilo que é temporário e mutante. Aliás, Deus e a alma estão a todo instante da vida redirecionando o apegado ao caminho de retorno à sua origem divina. Mas a insensatez, a teimosia, a falta de sinceridade estão levando as pessoas apegadas cada vez mais para o caminho da ilusão e dos sofrimentos. Isso é um absurdo para as pessoas que ainda continuam apegadas. Portanto, se esforce em praticar o desapego, pois este é o único caminho para divinizar a vida. E para isso, viva em paz, em harmonia com as vontades de Deus. Permita o fluxo livre das vontades de Deus em sua vida. Quando você permite o fluxo das vontades de Deus, que eles ocorram livremente, a vida absolutamente se diviniza. Afinal, é a vontade divina de Deus percorrendo a sua vida, fluindo em sua vida. Agora, os quereres egoístas do ego não vão divinizar a vida, com certeza. Vão infernizar a vida. Por isso que tem tanta gente sofrendo por aí. Pois as pessoas precisam experienciar a realidade espiritual da alma e de Deus. E com absoluta certeza, ser apegado e assumir a identidade do eu ego jamais fará com que essas pessoas experienciem a realidade espiritual da alma e de Deus. Afinal, o ego é inexistente e é anti-Deus. Sim, experienciar a realidade espiritual própria, recebida de Deus, é a suprema experiência da pessoa que deixou de ser o ego inexistente para se tornar na alma divina e absolutamente perfeita e una a Deus. E saiba que a eliminação do ego é de extrema necessidade, pois o ego tem a força ilusória de impor a sua separação com Deus e consigo mesmo. Quando na Bíblia diz que todos somos unos a Deus. Então, basta o silêncio mental que elimina toda a manifestação do ego. E então se elimina a separação, entre aspas, com Deus. E a união divina acontece naturalmente e automaticamente, pois descobrirás que nunca houve nenhuma separação com Deus. Afinal, Deus é onipresente. Portanto, pratica a contemplação sincera e pura,
porque nada acontece contra as vontades de Deus. E se nada acontece contra as vontades de Deus, tudo sim é vontade de Deus. Então pratique a contemplação pura e sincera e vão descobrir as vontades divinas existentes dentro de todos os fatos e circunstâncias que ocorrem na vida. Então conseguirás experienciar e harmonizar as suas vontades com as vontades de Deus. E pratique ligar tudo que se faz, tudo que ouve, tudo que fala, tudo que analisa, tudo que se vê, todos os fatos e circunstâncias com as vontades divinas de Deus. As vontades divinas de Deus são absolutamente de puro amor. Então não tem nada que temer. Está acontecendo alguma coisa ruinosa, uma coisa trágica. É apenas a reação dos quereres e não quereres do ego, as reações dualistas. Mas se a pessoa tiver sinceridade inabalável, uma fé inabalável, notarás e experienciarás o que está por trás dos fatos e circunstâncias temporárias. Mesmo que para o apegado pareça trágico, ruinoso, contemple como vontade de Deus, onisciente, onipresente e onipotente, e dedique tudo a Deus. Mesmo porque tudo nesse mundo é Deus. Assim como Buda exclamou ao se iluminar: só vejo Deus, só existe Deus, tudo é Deus. Então, do ouro só nasce ouro, do divino só nasce o divino. Do ouro não vai ser criado nada feito de latão. Do puro amor não vai ser criado nada que seja ódio. Então, todos esses percalços, essas intempéries da vida nascem simplesmente do ego inexistente. Agora, dedicar o que é de Deus para o falso e inexistente ego, com ganância e materialismo, é a mais pura manifestação do egoísmo e da própria ignorância do ser humano apegado. Aliás, está na Bíblia: dai a Deus o que é de Deus. E se tudo nesse mundo e universo é de Deus, então dedique tudo a Deus, principalmente a sua própria vida. Aliás, estarás dedicando ao você alma, idêntico e uno a Deus. Assim, eliminarás a sua dedicação ao ego escravizante e venenoso. Dedique tudo a Deus. Dedique a sua vida e existência a Deus. E se tornarás no próprio Deus. Mas se dedicar ao ego, o ego o tornará em sofredor e iludido. Portanto, boas práticas da contemplação e do silêncio mental, para que o divino possa se manifestar gloriosamente na vida de cada um. Muito obrigado por hoje. Até a próxima.